controle. Não pare. Pode desistir agora. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o Pai do Senhor Douglas, Pai do Senhor Gabi, Pai do Senhor Mamãe. A paz, Douglas, Gabi, Dona Marlene. Né, Dona Marlene? A paz, Aline, Claudinho. A paz, irmã Aline. A paz, irmão Claudinho. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Rapaz, Filho Robson, de Deus, Isabelle, seu pra Azar, vencer. Yara. O Filho de Deus nasceu pra vencer. A paz, o Yara, a paz, Azaf, paz, Isabelle, a paz, Robson. A paz, Robson. A paz, Tony. A paz, Tony. Você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. Amém. A paz do Senhor, irmã Lourdes, a paz do Senhor, irmão Antônio. A paz, irmão Antônio. Paz, irmã Lourdes. Amém, né? Para dar início à nossa live, né? Vamos começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Eu venho te pedir, Pai querido, perdão, Pai querido, pelos meus pecados, Meu Deus. pelas iniquidades, Senhor Jesus, que o Senhor possa me perdoar agora neste momento. Tudo aquilo que eu falei, pensei e até mesmo fiz e o Senhor não se agradou. Pai querido, limpa meu coração agora, Pai, dá um novo coração, Pai querido, que eu venha, Pai querido, estar agora atento a ouvir a Tua palavra, a ouvir uma palavra de conserto, Senhor Jesus. Ser, Pai querido, também, Pai querido, com cada filho que entrou, cada filha, cada família representada, Senhor Jesus. Ser, Pai querido, com os Teus filhos, que tiraram agora esse tempo, Pai, de escutar a Tua palavra, de dizimar o seu tempo, Pai querido, escutando a Sua palavra, porque precisamos, Pai querido, nos alimentar espiritualmente, Pai querido.
Precisamos, Pai meu querido, Deus. de estar ouvindo uma palavra. É o dia corrido, é os afazeres, Senhor. E muitas vezes a gente não consegue escutar um louvor, ler um Jesus. versículo da Bíblia. E o Senhor, Pai querido, colocou esse momento agora, Pai querido, com o seu pastor, aqui, o pastor Alberto, Oh, meu para Deus. trazer uma palavra, Pai, de ânimo, Em nome de Pai Jesus. querido, Deus. para nós nesses tempos difíceis. Ser, É, Pai Jesus. querido, agora com teu filho, Pai querido. Oh, meu Deus. Pai querido, guarda, Pai querido, a sua saúde, Pai, guarda a tua vida, cerque com seus anjos, não deixe que nenhum mal venha Em nome acontecer, de Pai Jesus, querido. oh Deus. Ser com o carro, Pai, que ele dirige, Senhor Jesus. Toma, Pai querido, o teu filho nas tuas mãos. Que ele venha sempre, Jesus. Pai querido, estar sempre fazendo a tua vontade e não querer dele. É, Que ele meu sempre Deus. venha te pedir, Pai querido, como ele tem que fazer, como proceder, Senhor Oh, meu Jesus, Deus. para que as coisas venham acontecer na sua vida, Pai É, querido. Jesus. Muito obrigado. E não é só ele também, não, né? Todos nós devemos pedir a direção de Deus, Pai querido, para as coisas dar certo nas nossas vidas. Porque muitas vezes, Pai querido, queremos atropelar, Pai querido, e dizer que o Senhor está demorando, que o Senhor não faz nada. Pai querido, que a gente possa estar descansando em Ti, Pai querido, e sabendo o momento certo, que tudo, Pai, é como aprendizado para aquele grande dia, Pai, a gente reconhecer, meu Pai Deus. querido, que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. É, Desde já eu te agradeço, Pai querido, por todos, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Eu queria estar lendo com os irmãos o Salmo 124. Salmo 124. Para quem não sabe, Salmo, ele não tem versículos, né? Salmo, na realidade, é uma música. Então, quando falamos de Salmo, Salmos nenhum tem versículo. Nós temos Salmo 124, Salmo 125, Salmo 126, mas é uma música, era algo que era cantado, algo que era entoado. Amém? Amém. Salmo 124, que diz assim: Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teria engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, não nos deu por pressa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Amém. Quando nós falamos em Salmo, uma das coisas que assim nos chama a atenção, Salmo é algo que normalmente o salmista, Davi, ele sempre trazia. Uma das coisas que nós temos que entender e aprender também, que todo salmo tem uma história por trás dele. Todo salmo, irmãos, que vocês forem ler, existe uma história por trás desse salmo. Ele está falando algo, ele está comentando algo. Quando Davi cantava um salmo, ele estava falando de algo. Algo que aconteceu, ou algo que estava acontecendo, ou até mesmo algo que ainda iria acontecer. Toda vez que nós lemos um salmo, nós temos que entender que o salmista está contando uma história, ou está falando de algo que já aconteceu, ou que vem, ou até mesmo algo que vem a acontecer.
No salmo, normalmente, o salmista trazia uma história triste, ou até mesmo uma história alegre, ou estava em meio em uma batalha, ou ele estava sofrendo, ou ele estava falando de suas vitórias. O salmo, ele narra esse tipo de situação. Ele fala aquilo que de repente aconteceu, ou que o salmista estava passando, ou até mesmo que iria acontecer. Normalmente o salmista falava tudo o que estava acontecendo na vida dele. E normalmente tudo que estava acontecendo na vida dele, do salmista, tem um porquê. Você precisa entender que quando o salmista falava sobre algo, é porque estava acontecendo na vida dele, ou até mesmo iria acontecer. Tudo que acontece em sua vida, amado e amada e queridos irmãos, tem um porquê. Nada é por acaso. Se o acaso vier, não tem isso. Para nós que somos crentes, não tem acaso. Não tem acaso. Só para nós entendermos como é que funciona, como é que o salmista pensava e até mesmo agia. Tudo que você está vivendo tem um porquê. Sabia? Se você está vivendo um momento de felicidade, teve um porquê. Normalmente, quando nós vivemos um momento de felicidade, é porque nós já passamos por um momento de tristeza. Normalmente é assim. Porque a palavra de Deus fala assim, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém. Quando nós estamos vivendo um momento de alegria, é porque nós já passamos por um momento de tristeza, ou até mesmo de lutas, de dificuldades. E o Salmo nos mostra muito isso. Tudo que Davi passou era uma preparação para assumir o trono de Israel. Davi, ele mata um urso. Deus estava preparando ele. Porque Davi tinha que entender que quando ele assumisse o trono de Israel, ele ia ter problemas parecidos com um urso. Davi mata um leão. As pessoas costumam dizer que nós temos que matar um leão por dia. E não podemos deixar acumular. Porque quando deixamos acumular, nós temos que matar 2 no dia seguinte. Davi mata um leão. Sabe o que Deus estava falando para Davi? Davi, quando você estiver reinando, você vai ter problemas parecidos com esse leão. Davi mata o gigante. Sabe o que Deus está falando para Davi? Davi, você vai ter problemas. Você muitas vezes vai vencer um problema que vai parecer com um urso. Você vai vencer um problema que vai parecer com um leão. Você vai vencer um problema parecido com um gigante. Mas eu quero falar algo para você, Davi. Toda vez que um gigante se levantar, é porque o seu problema já está finalizando. Irmãos, toda vez que um gigante se levantar em sua vida, dá glória a Deus. E não recua. Não fuja do gigante. O gigante normalmente ele faz barulho, normalmente ele grita, normalmente ele tenta ser violento. Tudo isso para nos intimidar. Um dos motivos que Davi venceu o gigante é quando o gigante deu um passo para cima dele. Ele deu 2 para cima do gigante. Muitas vezes não conseguimos vencer o gigante é porque o gigante dá um passo para cima de nós e nós damos 10 fugindo dele. O gigante foi feito para ser destruído. O gigante foi feito para ser jogado ao chão.
quando teus problemas começarem a parecer como um gigante, a dificuldade for imensa, a primeira coisa que você tem que pensar: ei, meu problema é grande, as dificuldades também são grandes, mas o Deus que eu sirvo é maior do que qualquer gigante, maior do que qualquer dificuldade. Isso que você tem que entender, é isso que eu tenho que entender. A palavra de Deus mostra que Davi, ele estava sendo preparado. Eu quero dizer algo para você. Tudo que Davi passou foi um aprendizado. Tudo que você está passando é uma escola para você conseguir vencer a batalha. Tudo que você está passando por uma escola, que a qual vai te dar vitória lá na frente. Você veja só, Davi venceu toda essa situação. Os problemas que Davi passou, e que nós sabemos que não foi poucos, foi problemas até mesmo difíceis, mas se tornou um pouco mais fácil, porque Davi tinha passado por uma escola. Ei, essa escola, muitas vezes que Deus nos coloca, não tem como colar. Não tem como você colar do seu irmão. Eu não tenho como colar da pastora, a pastora não tem como colar de mim. Essa escola é você e o professor. E muitas vezes, quando nós estamos fazendo até mesmo o dever, o professor fica em silêncio. De repente você fica pensando: poxa, mas eu pergunto ao professor, eu falo com o professor, e ele não me dá resposta de nada. Eu quero falar para você, quando Deus está nos ensinando, muitas vezes ele fica em silêncio. Ele quer ver se realmente nós estamos ouvindo e aprendendo aquilo que ele tem para nos ensinar. Davi venceu o gigante. Davi venceu o urso. Davi venceu o leão. Mas ele sozinho. Existem batalhas. Existem lutas. Existem dificuldades. E muitas vezes somos nós e Deus. Davi teve que vencer situações sozinho. Mas o que me chama a atenção nesse salmo é um pouco diferente de tudo isso que eu já falei. Tudo que você está passando, meu irmão, é uma escola para você conseguir alcançar a sua vitória. Antes de você assentar, até mesmo na cadeira que Deus quer te colocar, existe um aprendizado que você precisa passar. E nesse aprendizado, você precisa ter experiência com o Senhor. Davi, antes de sentar na cadeira que a qual Deus já tinha dado para ele, ele teve que ter experiência com Deus. Você precisa ter experiência com o Senhor, meu irmão. Você precisa ter intimidade com Deus. Mas você só vai ter intimidade, experiência com Deus, é você muitas vezes passando as dificuldades, passando as provas. Ali você vai buscar intimidade com Deus. Ali você vai buscar mais se aproximar de Deus. É necessário você ter intimidade com o Senhor. Quero falar um negócio. Não reclame do deserto que Deus te colocou. Eu quero te ensinar algo para você. Existem 2 desertos. O primeiro deserto é aquele que você faz escolha de estar no deserto. Existe deserto que nós escolhemos estar no deserto. E existe o outro deserto, que é Deus que nos coloca lá. Quando Deus nos coloca lá, Ele nos tira. E nos tira com vitória. Quando nós colocamos no deserto, nós é que temos que sair desse deserto. Você precisa entender isso. Existe deserto que nós
escolhemos estar nele. E existe deserto, que é Deus que nos coloca nele. Amém? Amém. É necessário você ter intimidade com o Senhor. Não reclame das suas lutas, porque você só tem vitória se houver luta. Verdade. Como é que você vai ter vitória se você não lutou? Hein? Como é que você vai ter vitória se você não lutou? Mas, pastor, o senhor já falou que o povo de Israel ganhava vitórias, batalhas, sem lutar. É, eu falei. E continuo falando. Só que eles ganhavam, mas eles iam para o campo de batalha. O problema todo é que muitas vezes queremos ganhar as batalhas, mas não queremos ir para o campo batalhar. Ei, quem ganha essa guerra é Deus. Mas é necessário você ir para o campo de batalha. É necessário eu ir para o campo de batalha, para que Deus venha ganhar minha e a sua luta. Não reclame. Se você está em meio às lutas, é Deus provando para te colocar em um lugar que Ele te chamou. Muitas vezes, Deus nos prova para colocar no lugar que a qual Ele nos chamou. Ei, não tem nada fácil. Deus não nos prometeu nada fácil, mesmo. É. Muitas vezes as pessoas ouvem assim, olha só, se você aceitar Jesus, se você estiver nos caminhos do Senhor, estiver buscando, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Você vai ganhar um dinheiro, você vai ganhar um carro, você vai ganhar um terreno, você vai ganhar o que for. Eu quero falar algo para você. Deus pode te dar isso, mas Deus não te prometeu isso. Quem prometeu isso foi Satanás. Satanás chegou para Jesus e falou assim, se tu me adorares, eu te dou isso, te dou isso, te dou isso, te dou isso, te dou isso. Quem promete as coisas no mundo ao homem não é Deus. Eu quero trazer algo para você, ó. Primeiro Deus fala assim, ó, façai as coisas do reino. E as outras coisas eu irei acrescentar. Você tem que entender o que você receber. Não foi que Deus te prometeu te dar, não, filho. Não foi Deus te prometeu te dar, não, filha. O que você receber foi o que Deus acrescentou na sua vida. O que Deus te prometeu e quer te dar, e quer me dar, é vida eterna. Vida com abundância. E um dia ir morar no céu. Mas, pastor, então eu não posso até mesmo almejar, querer algo de forma humana? Pode e deve. Mas não coloque em sua mente esse evangelho de troca. Esse evangelho de adorar Deus para ganhar as coisas. Adore a Deus, mesmo Ele não te dando nada. Amém. Porque vai chegar uma hora, se Ele quiser acrescentar na sua e na minha vida, Ele irá acrescentar. Glória a Deus. O evangelho foi muito banalizado. O evangelho de barganha, de troca. Nós temos que servir a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Vou falar para você. Porque nós o adoramos em espírito e em verdade. Não por troca. Tem uma passagem de Lázaro, do homem rico. Lázaro morre. O homem rico morre. A passagem mostra que o homem rico vê Lázaro lá no céu. Em um dado momento ele pede que Lázaro molhasse a ponta do dedo dele e colocasse na língua dele. O homem rico pede. Só que Lázaro no céu não tinha como ver o homem rico. Mas o homem rico no inferno tinha como ver Lázaro lá no céu. O inferno é para isso mesmo. Quem está no inferno consegue ver aqueles que estão no céu. Mas aqueles que estão no céu não conseguem ver aqueles que estão no inferno. Até porque quem está no céu, se conseguisse ver
Quem está no inferno iria ficar triste, iria chorar. A palavra de Deus fala que o céu não tem tristeza. E esse homem rico continua conversando até mesmo com o anjo. Em dado momento, ele fala assim, que até mesmo queria voltar, né? E em dado momento ele fala até mesmo que queria estar no céu. Aí Deus responde assim para ele assim, olha, tudo que você poderia adquirir em vida, você adquiriu. Então nós temos que ter muito cuidado, muitas vezes, com esse evangelho, que promete coisas. De repente podemos conseguir tudo que até mesmo pedimos. Nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Uma das coisas que nos mostra dentro dessa passagem é que primeiro o reino do céu, depois as outras coisas, Deus irá acrescentar. Davi canta um louvor de júbilo. Só que ele canta e não fala que a vitória foi só dele. Quando Davi fala sobre a vitória do urso, do leão, do gigante, ele está falando que ele venceu. Mas se nós lermos a passagem, ele fala que nós, ele fala assim nós. Quando ele fala nós, ele está falando no plural, ele não está falando no singular. Ele está falando que ele e outras pessoas foram vitoriosos. Ele não fala que a vitória foi só dele. Nessa batalha, Davi fala, se Deus não nos ajudasse. Ele não falou se Deus não me ajudasse. Ele fala se Deus não nos ajudasse. Mas já teve batalha que Davi fala que venceu sozinho. Só ele e Deus. Existe batalha que é você e Deus. Só que essa batalha não foi só Davi que lutou. Não foi só Davi que venceu. Davi canta um louvor que fala de Moisés. Nessa passagem, Davi está falando sobre Moisés, quando Moisés saiu do Egito, e que foi passar até mesmo no Mar Vermelho. E as águas não sucumbiu Moisés e o povo. Davi fala que eles passaram de pé a seco. E ele canta um júbilo em relação a isso. E ele fala que Faraó veio atrás para poder matar até o povo de Deus. E o mar se fechou. E acabou com Faraó e seu povo. Sabe o que Davi está falando ali? Davi está falando que o mesmo Deus que abençoou Moisés era o mesmo Deus que estava abençoando ele, dando vitória. E sabe o que eu falo para você na noite desse dia? O mesmo Deus que abençoou Moisés, o mesmo Deus que abençoou Davi, é o mesmo Deus que quer te abençoar, meu irmão. Amém. É o mesmo Deus que quer te trazer vitória, quer te dar vitória. Receba aí. Entenda isso. Que Deus quer te dar vitória. É desse jeito. Amém. Davi canta um louvor que fala sobre Moisés. Uma batalha de Moisés. Ele queria dizer que o mesmo Deus que abençoou Moisés iria abençoar ele. E esse mesmo Deus quer te abençoar também. Esse mesmo Deus estar contigo, meu irmão. O mesmo Deus que abençoou Moisés, que abençoou Davi, é o mesmo que está contigo. Ele fala, se Deus não estivesse com Moisés, as águas o teriam tragado. Ei, se Deus não estivesse contigo, você teria perecido. O mesmo Deus que estava com Moisés está contigo. Moisés não pereceu. E você também não vai perecer, meu irmão. Você só está aqui porque Deus está contigo, meu irmão. Então, não pense em desistir de forma alguma.
Não desista. Em meio à dificuldade, em meio às lutas, em meio aos problemas, não desista. Sabe por quê? Deus está contigo, meu irmão. Amém. Deus está contigo. Davi viveu várias situações, mas não desistiu. Deus não quer que você desista. Deus não quer que você pare. Deus não quer que você se desanime. Deus quer te dar vitória, como deu a Davi. Quero trazer uma palavra para você. Não pare por motivo algum. Não desista por nada. Aí você vai falar assim, mas pastor, eu não aguento. As lutas são muitas. Os problemas são muitos. Eu vou falar assim, sabe por que Deus não quer que você pare? Porque Ele quer te dar vitória. A vitória já é sua, pelo nome de Jesus. Ei, dificuldade você vai ter. Deus nunca falou que você teria vida mansa. Problemas você vai ter. Deus falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencerás também. Em meio a todos os problemas, Deus te dá uma palavra de vitória. Ei, você é mais do que vencedor. Vença o mundo, que a vitória é sua. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir um louvor? Vamos. Existe alguma coisa melhor que viajar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Amém, Pai. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Deus está no controle. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco para o milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. Só o ruído das muralhas que caem. Ouça o som das portas que se abrem. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir.
Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. Eita, Glória a Deus! Aleluia! Ô terra! Receba, irmão! Receba, minha irmã! Aleluia! Ô, Amém? glória! Vamos orarmos? Vamos! Amém? Vamos Amém. orarmos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por esse culto, que a qual estamos prestando a Ti. Receba como um cheiro suave suas narinas. Deus, que não fique no teto dessa casa, que ultrapasse, ó Deus, e chegue até o Teu trono, ó Deus. Amém. E que Tu sinta, Pai, um cheiro agradável. Que esse culto venha Te agradar, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te Amém. entrego cada família, Pai, nas Suas mãos, que estão até mesmo aqui acompanhando esse culto, que estão cultuando a Ti. Guarde, proteja e livre de todo mal, Deus. Todo espírito de enfermidade, Deus, caia por terra em nossas famílias, em nossos parentes, Pai. Pai, continue guardando e protegendo. Dai-nos uma noite de sono tranquila, abençoado na Sua presença. E nos guarde, Pai. Pai, eu te peço também, Deus, para por domingo, Deus, que é o dia das mães. Deus, que Tu venha guardar as mães, Tu venha proteger as mães, Amém. Tu venha livrar de todo mal as mães, Pai. Pai, que domingo venha ser um dia abençoado, Deus. Deus, que Tu venha derramar Suas bênçãos na vida de cada mamãe, Deus. Amém. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu te peço, Deus, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam, Amém. agindo Deus, Quem e impedirá? a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Desejar aí para vocês o restinho de semana aí abençoada, né? Com muita, 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 muita saúde, né? Muita paz, né? E vamos aí, ó, nos proteger, né? Que é preciso. Os dias mal tá aí à porta, né, irmãos? Deus abençoe a todos. Amém. Ficai com Deus.